Não existe na matriz africana a pessoa que não faz o mal. Não existe isso. Não existe mesmo. Não existe mesmo. Não existe isso. Por quê? Porque a matriz africana, ela foi ensinada mais o mal do que o bem. A maioria das pessoas que procuram os feiticeiros para fazer o mal são membros da família. Aquela pessoa que jamais tu vai dizer que procurou. Mas ela procurou. Ele procurou. E lá tinha um caseiro que a gente pagava, ele morava lá, a gente pagava ele para ter acesso à noite. Então um dia eu fui fazer um trabalho lá, foi a única vez que eu tive contato com um crente. E ele estava morto. Aí o que acontece? Eu fui contratado para fazer um trabalho. E esse trabalho eu tinha que fazer dentro de um túmulo. Só que para mim chegar nesse túmulo, o nome desse túmulo, o nome da pessoa enterrada tinha que ser João. Só que eu tinha que ser o nono túmulo de João. Um exemplo, eu tinha que entrar no cemitério e contar. 1 João, 2 João, 3 João, entendeu? Quando chegasse no 9, era naquele que eu tinha que fazer um trabalho. Aí eu tava com um pessoal junto comigo para me ajudar. Eu ia cavar naquele túmulo, né, para fazer o trabalho lá dentro. Então o que acontece? Aquele pessoal foi comigo, aí eu fui contando. Fui achando com a lanterna, né, à noite. Achei 1 João, 2. Quando cheguei no 9, era um túmulo, não tinha túmulo. Era a cova, com terra em cima. Eu falei, tá, é aqui mesmo, pode meter a pá. Eu falei para as pessoas que foram comigo. Quando eles meteram a pá para cavar... Sejam bem-vindos ao canal Williams dos Santana, que Deus abençoe sua vida e sua família. Pai de santo foi abrir o túmulo de um pastor, mas Deus colocou todos para correr. Até os bichos que seriam sacrificados. Veja esse vídeo muito forte. É por isso que nós temos que orar pelo Brasil. Muitas coisas, meu amado, estão acontecendo com a nação e vamos vencer através da oração. Veja até o final, compartilha e dê seu like. Anjo aparece para macumbeiro dos artistas no cemitério. Veja o que aconteceu. Eu tinha uma vida religiosa. Desde criança, eu sempre vi espíritos. Desde criança, desde que mais ou menos que eu consigo lembrar, desde os meus 6 anos de idade. Eu vi espíritos. Nós morávamos numa casa muito grande, porque nossa família era muito grande. Então, o que acontece? Nossos quartos, eles tinham cortinas, né? Então a gente via ali o espírito, ele abria a cortina, vinha, conversava comigo, e depois ele ia embora. E aquele espírito, ele ia crescendo junto comigo. E ali nós... Ele era uma criança, então... ele em forma de uma criança, assim, possamos dizer. Eu nunca conseguia ver direito o rosto dele. Eu sei que ele era do meu tamanho, né? E ali ele me orientava, ele me conversava comigo, ele falava comigo, ele me dizia coisas espirituais. Então eu sempre tive essa coisa. Eu tinha muitos sonhos, né? A minha alma, ela saía do corpo e ia para o mundo espiritual. Eu sempre tive, desde criança, um vínculo muito grande com o mundo espiritual. Né? A gente visitava à noite o mundo espiritual, ele me pegava pela mão e a gente visitava o mundo espiritual. Então o que acontece? E ali eu fui crescendo. Quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, a minha família religiosa, que era da religião de matriz africana, né? Que aqui no sul do estado chama-se Batuque, diferente do estado do norte e nordeste. Por que ela chama, diferente da Bahia, por exemplo, que é muito conhecida também, mas o estado do Rio Grande do Sul, hoje, ele é o estado onde mais tem terreiros, eu acho que no mundo. No último censo do IBGE, no governo Dilma Rousseff, ela era mais ou menos em torno de 26 mil terreiros em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. E mais de 60 e poucos mil no estado do Rio Grande do Sul. Então, nenhum lugar, eu acho que do mundo, tem tantos terreiros, né, de matriz africana como o estado do Rio Grande do Sul. E nenhum estado ele foi tão entregue, né, aos guias. 26 mil em Porto Alegre e quantos mil no Rio Grande do Sul? 68 mil, pelo censo do IBGE. Só isso aí dá mais de 80? Aí o senhor soma. Digamos que em cada terreiro, né, que isso é o básico, assim, né? Digamos que cada terreiro seja eu vou usar o termo, que não é esse termo. O termo é Babalorixá e Yalorixá. Mas vou usar o termo mais conhecido, que é pai e mãe de santo, né? Digamos que num terreiro tenha o pai de santo e a sua família.
Ele mais 5 pessoas. Aí o senhor soma. Multiplica isso aí, vai dar 500 mil. Isso naquela época. Hoje, se não deve ter o triplo, tá perto. Porque cada mês são formados, né, mais pais e mães santos. Então, eles são formados e automaticamente eles não são obrigados, mas a maioria deles querem ter os seus próprios terreiros, né? Então eles se aprontam, eles se formam, né, naquela religião, e dali depois de um tempo, ali depois de um ano mais ou menos, eles levam as suas obrigações para suas casas e ali iniciam um novo terreiro, vinculado ao terreiro matriz, né, aonde ele foi iniciado, né? Então assim, o estado do Rio Grande do Sul, ele desde que ele iniciou, né, ele já iniciou com essa religião oculta dentro do estado. Né? Porque o estado do Rio Grande do Sul foi um dos estados, depois de São Paulo, aonde mais trouxe escravizados da África. Só perdeu para São Paulo. Né? O estado do Rio Grande do Sul ele quase esvaziou a África. Né? Na época, trazendo escravizados para cá. Depois da descoberta do ouro, começaram a trazer muitos escravizados. Então, como isso iniciou aqui no estado? Quando o mercador de escravos ia para a África buscar sequestrar os escravizados, porque o escravo ele era considerado mão de obra animal, entendeu? O negro ele só servia para uma coisa: trabalho de tração animal. Então, como é que era a visão do escravizador? Era a mesma visão de um fazendeiro que cria gado, por exemplo. Tem que pegar um pessoal forte. Tem que pegar uma matriz para reproduzir, porque o escravo era muito caro. Um escravo não era barato. Um escravo custava um preço de um carro popular aí, vamos dizer aí que seja 60 mil, 50 mil, preço de um carro popular, entendeu? Não era uma coisa barata. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir na África buscar uma matriz masculina e feminina, entendeu? E trazer mais uma meia dúzia ali que ele pudesse comprar e trazia para cá e reproduzia aqui. Então ele chegava nas tribos africanas e procurava os reis, as rainhas, os líderes, entendeu? E a maioria deles eram bruxos e bruxas africanos. Então eles trouxeram para o Rio Grande do Sul os maiores bruxos e feiticeiros e feiticeiras da África. As matrizes de lá. Entendeu? Porque eles não olhavam por esse lado, eles não pensavam nisso. Eles pensavam em mão de obra escrava, mão de obra gratuita. Eles olhavam lá pro líder da tribo e imaginavam ele com um cabo de enxada na mão. Era isso que ele pensava. E aí o que acontece? Esses negros eles não trouxeram nada de lá. Porque eles vieram escravizados, eles vieram seminus dentro de porões de navio. Essa é a verdade, né? Então o que acontece? Só que eles trouxeram o conhecimento. Estava tudo na cabeça. Estava tudo na cabeça e dentro da sua espiritualidade. Sim. Porque a espiritualidade, quando você faz um assentamento, isso aqui é só um elemento. A espiritualidade está em nós. Nós somos os únicos seres que temos ligação com o céu e a terra. Ou com o céu, ou com a terra ou o inferno também. Entendeu? Por isso que nós somos tão usados tanto por Deus como pelo diabo. Porque nós temos esse acesso. Né? Então nós somos criaturas espirituais. 90% espiritual. Nós somos espirituais. 90% espiritual. Totalmente. Nós somos 90%, só 10% é físico. O resto é totalmente espiritual. Por isso que a nossa carne é tão sensível, né? Qualquer gripezinha aí nos atira em cima de uma cama, qualquer coisinha, um machucado que dá, a gente já tem que se enrolar todo, porque qualquer coisinha que a gente pega, porque nós somos espirituais. Nós somos seres espirituais. Então eles trouxeram essa espiritualidade para cá. E aqui eles encontraram um outro problema, que era a Igreja Católica na época, que não aceitava, chamava-se pagelância. Então não aceitava aquilo ali. Se pegasse um pai de santo, uma mãe de santo fazendo trabalho, ele era jogado na fogueira, enforcado, esse tipo de coisa. Então eles tiveram que mesclar aquilo ali. Então, dentro da senzala, o que eles fizeram? Dentro da senzala, eles fizeram um buraco no chão, tipo uma cova, e ali eles colocavam um assentamento da religião de matriz africana, botavam alguma coisa em cima, e em cima botavam um santo católico. Aí, quando o padre chegava para batizar os negros, coisa parecida, porque isso era uma outra coisa também. Por exemplo, assim, eles não podiam... O que o negro não podia?
quando chegasse aqui, quando chegasse na terra onde ele era escravizado. Ele tinha que esquecer o nome de batismo dele e a sua religião. Entendeu? O nome de batismo é a sua religião. Então aqui ele era batizado de novo. Entendeu? Então, como ele era batizado pelos padres, ele recebia o nome do santo do dia. Que dia é hoje? Ah, hoje é dia de São João. Então tá, esse escravo vai se chamar João. Que dia é hoje? Hoje é dia da Santa Maria. Então esse aí vai chamar Santa Maria. Por isso que tu acha tanto João, tanta Maria, tanto Benedito, tem esses nomes assim que hoje já tem. Hoje as crianças já recebem mais nomes mais americanizados, mas na nossa época já eram esses nomes mais simples. Tanto José, né? Então já são esses nomes mais simples. Por quê? Porque recebeu-se a herança. E como é que era o registro desses negros? Eles eram registrados com o sobrenome dos seus donos. Entendeu? Por exemplo, por exemplo, a pessoa escravizava 30 escravos, trazia para cá, e aqui ele recebia o sobrenome do dono. Sem direito à herança, mas recebia. Por isso que tu vê tanto Silva, tanto Souza, tantas pessoas com o mesmo sobrenome. Por causa disso. Por causa dessa herança aí. E aí o que acontece? Quando o padre chegava, ele chegava na senzala, ele não achava o assentamento da religião de matriz africana. Ele achava ali o São Jorge, por exemplo, né? Ele achava uma outra santa católica, um outro santo católico. Por isso desse sincretismo que tem. Foi aí que misturou. Foi aí que misturou. Por quê? Porque os negros poderiam festejar num dia só, que era o dia daquele santo, aonde os fazendeiros iam para a igreja católica, para as quermesses, que era aniversário daquele santo, e o negro tinha a oportunidade de festejar, também dentro da senzala. Entendeu? Por isso que tem esse sincretismo. Ogum é São Jorge, Oxum, né? A Senhora da Conceição, essas coisas todas. Entendeu? Então surgiu esse sincretismo por causa disso. Então ali se foi-se de orelha a orelha. Diferente, só que aqui no Sul, como a religião de matriz africana, ela foi reproduzida dentro da senzala, o sincretismo dela foi apenas, como os antigos diziam, para inglês ver. Foi apenas figurado. Ele não foi misturado espiritualmente. Ele foi apenas figurado. Entendeu? Então aqui no Sul é praticado a religião de matriz africana pura. Sem mistura. Sem influência do catolicismo, sem a influência do espiritismo, sem nada. O vodú africano aqui, ele é feito puro. Por isso tem esse nome batuque. Diferente do candomblé baiano. Eu já vou voltar aí na minha vida novamente, tá? E só estou contando um pouco para vocês entenderem, para os internautas entenderem, por que o Rio Grande do Sul chegou nesse patamar de ser considerado o berço da matriz africana, da magia no Brasil, né? Então, o que acontece? Então, aquilo foi se expandindo, e esse pessoal começou a levantar polos, né? Polos espirituais em Porto Alegre. Então tem a Cidade Baixa, tem o Mercado Público, tem o Cruzeirão da Costa e Silva, que hoje é feita a maior festa de Exu e Pombagira do Brasil, lá, numa época do ano, agora eu esqueci, agora o mês que é, tem um babalorixá que faz a festa lá, né, e reúne sei lá quantas mil pessoas. Sabe o Cruzeirão da Costa e Silva, no Porto Seco? Aham. Tá O Cruzeirão eu conheço, mas essa festa não. Ali tem um assentamento também. Agora, para frente, né, um babalorixá, que até ele foi eleito a vereador de Porto Alegre, ele fez um assentamento do Homem da Meia-Noite ali. Botou uma estátua ali, quem passa ali vê a estátua. Mas aquilo ali já é cultuado há muitos anos. Por quê? Porque ali tem a encruzilhada mais alta de Porto Alegre. Então ali tem um assentamento ali. Aqui no Campo Novo também tem, na subida do Campo Novo, onde tem uma pedra, bem no meio, quem vai para o Campo Novo, ali tem uma pedra, ali também tem um assentamento. Vários lugares de Porto Alegre têm assentamentos feitos por esse pessoal oriundo, né, da escravatura. Então, o Rio Grande do Sul, ele é tomado por uma potestade. O Rio Grande do Sul, uma vez o pastor João, numa pregação, ele recebeu uma crítica, né, de irmãos de outros estados, dizendo que aqui no Sul não era tão evangelizado e tinha crentes frios. E o pastor João falou, que eles não sabem o que tem aqui no Sul. Aqui no Sul, tu caminha até ali, tu já está cansado. Quem evangeliza aqui no Sul sabe o que ele enfrenta. É o peso. O peso aqui do Sul, o peso que tem aqui no Sul, não tem lugar nenhum do Brasil.
Eu não conheço, mas acredito que, inclusive, no mundo, tirando a África. Porque tudo que é coisa ruim veio do Egito Antigo. Tudo que, inclusive o carnaval. Nós vamos ver se dá tempo de nós falar um pouquinho. Tudo que é de ruim veio do Egito Antigo. Né? Tudo que é de ruim veio do Egito Antigo. O Egito Antigo cultuava mais de 2.000 demônios. Tinha os 10 principais, que eram os 10 do faraó. Por isso que Deus enviou 10 pragas para faraó, porque cada praga era para derrubar, cada praga era para derrubar cada potestade do faraó, que eram as 10 principais. Por isso 10 pragas, entendeu? Mas fora isso, eram 2.000 demônios, 2.000 deuses que eles cultuavam, demônios. Então tudo de ruim, né? O deus Baco, Bafomé, todo esse pessoal aí saiu do Egito Antigo. Tudo do Egito Antigo. Do Egito Antigo foi para a Grécia, para o Alexandre o Grande, e ali a coisa cresceu. Dali, então a África ela tem esse polo porque eles são oriundos da magia do Egito Antigo. Tanto que lá na África eles usam muito pouca oferenda, que nem a gente faz aqui no Brasil. Eles oram, eles rezam para o vento, eles rezam eles fazem os feitiços, é feito no rastro das pessoas, no vento, entendeu? Da casa das pessoas. São muita praga jogada, é muitas coisas assim, entendeu? É muita coisa... mais feitiço. Mais feitiço. Aqui no sul também é feito, mas não tanto como lá. Não tanto. Muito sacrifício humano também. Na África, né? Muito humano. Eu não sabia disso, eu nunca tinha ligado uma coisa. Então a África ela tem esse polo porque ela é oriunda, a feitiçaria é oriunda da feitiçaria do Egito Antigo. Por isso. E o carnaval veio de lá também? O carnaval veio de lá também. O carnaval era a festa, era a festa que era feita para esses 2.000 demônios que era cultuado no Egito Antigo. Que a Igreja Católica, ela tem muito ocultismo, né? Por exemplo, a Igreja Católica também cultua os mortos. Tanto que os bispos são enterrados dentro da igreja. Se tu for aqui na Igreja Matriz, tu vai ver os túmulos dos bispos ali. Tem. Entendeu? Tu vai ver, os bispos são enterrados ali dentro. Eu não sabia. Se tu for ali, é ali na Igreja Matriz, ali, lá em cima, ali. Tu chega lá, tu vai ver bispo fulano de tal, ali tu vai os túmulos ali dos bispos. São enterrados ali. Então existe muito ocultismo. Mas vamos continuar na religião de matriz africana. Então, outra coisa que o Egito Antigo fazia, que poucas pessoas sabem, que eles criaram, a cerveja. A cerveja vem do Egito? Vem do Egito Antigo. Eu pensava que era da Alemanha. Não, muita gente acha, mas não é. Só que a cerveja no Egito Antigo, ela era usada para conservar a tumba dos faraós, dos mortos, e fazer um contato entre os vivos e os mortos. Aquele estado alfa. Isso. Agora uma curiosidade como minha. Se fosse uma oferenda. E também para conservar as múmias, né? Os faraós. Agora uma curiosidade minha, no culto, né? No culto ocultista, precisa sair fora da casinha lá. Como assim sair fora da casinha? O cara precisa tomar um negócio para ficar zen. Não. Quem toma não é tu. Ah, não é tu. Quem toma são as entidades. Se tu toma é porque tu gosta de beber mesmo, mas não que... Então aquele negócio... Tu gosta de então quando eles já estão administrando, eles já estão ocupados já. Já. Mas eu vou chegar lá. Então o que acontece? É assim que funciona. Então no Rio Grande do Sul a coisa foi assim. Foi mais ou menos assim. É que é muito... Se eu vou falar aqui, nós vamos precisar de um podcast de uma tarde, né? Mas a princípio, o básico foi isso aí. Né? Esse pessoal veio oriundo da escravidão, do interior para a cidade de Porto Alegre, e aqui montaram as suas bases. E a religião foi ensinada, a religião de matriz africana, ela não tem nada escrito, registrado. Até porque os negros não tinham esse direito, né, de ser alfabetizado, né? Então é tudo na oralidade. Tudo na oralidade. Os antigos da minha família espiritual proibia tu chegar com um caderno para pegar uma receita, por exemplo. Era proibido. Tu tinha que aprender na oralidade. Totalmente na oralidade. Tipo um discipulado. Era um discipulado total. De anos. Para me tornar babalorixá, eu levei 21 anos aprendendo. Aprendendo e praticando. 21 anos. 21 anos. Eu comecei com 16 e aí tu soma. Aí depois de 21 anos eu ganhei a minha formatura. Como babalorixá. Entendeu?
E eu sempre... Na tua família, quantos anos mesmo? Na minha família religiosa, 138 anos. 138. Nosso tetravô espiritual veio da Nigéria para ser escravo na cidade de Pelotas, né? Na cidade de Pelotas. Então ele era um dos príncipes lá. Acredito que sim, né? Acredito que sim. O nome dele está lá, na Fazenda São João, que hoje é um museu. Lá onde foi filmada aquela minissérie Casa das Sete Mulheres, entendeu? Que foi muito famosa. É lá, lá fazia sabão e charque. Como quase todas as fazendas de Pelotas. Mas né? A casa, então, do teu... O local, a região... Onde foi escravizado o meu tetravô. Tataravô. Tetravô. Tetra? Tetra. É acima de Tatra? Sim, nós estamos falando da época da escravidão. Meu Deus do céu. Entendeu? 1800 e pouco, algum por aí. Então, o que acontece? Então, ali iniciou a minha família espiritual. Né? E ali foi passando de orelha a orelha, até chegar em mim. Então, o que acontece? Então, como eu tinha sempre tive essa ligação com o espiritual, eles acharam em mim um dom para essa espiritualidade. E ali eu fui iniciado e ali fiz todas as práticas que tem que fazer dentro da religião de matriz, os sacrifícios, as obrigações, tudo, né? Que tem que se fazer. Os animais são sacralizados. O nome sacrificar não é o politicamente correto. O politicamente correto é sacralizar. É o sacrifício, é o sagrado. Esse é o politicamente correto. Entendeu? Então ali é feito. E ali é feito os rituais, né? São rituais muito sérios, são pactos, né, que se faz, né, com sangue diretamente. Literalmente tu é banhado com sangue, né, durante dias e dias. E ali é feito todos os rituais até tu te tornar aquilo é uma hierarquia, né? Tu vai subindo, vai iniciado e vai subindo, até tu te tornar um babalorixá, um feiticeiro e tal. E ali tu aprende de tudo. Desde de fazer qualquer tipo de trabalho, né? Qualquer tipo de trabalho. E se tornar um feiticeiro, na conjuntura da palavra, né? Se torna um feiticeiro, uma feiticeira, literalmente. Não existe na matriz africana a pessoa que não faz o mal. Não existe isso. Não existe mesmo. Não existe mesmo. Não existe isso. Por quê? Porque a matriz africana, ela foi ensinada mais o mal do que o bem. Por quê? Porque já na época da escravatura ela era usada como defesa. Entendeu? Ela é usada como defesa. Então era invocado mais vodus maus do que bens. Do que do bem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A pessoa diz assim, ó, mas essa religião não faz o mal, pisa no pé deles para você ver uma coisa. Inventa de dizer alguma coisa que eles não gostam. O que tu faz de dia é pagado de noite. Não tem nem dúvida disso. Tua família é destruída, tua empresa é destruída, tudo destruído. Desculpe, mas a gente está aqui para falar a verdade. É para isso que Deus nos levanta. Era para isso, tu tá falando do que? Do teu testemunho, era para isso que tu era chamado. Exatamente. Assim não só como eu, como qualquer pessoa que se forma dentro da matriz africana. Não, mas assim, ó, a minha pergunta quando você foi formado, você era líder, né? Sim, aí tu te torna um líder. Te torna um líder. E aí os cultos é só culto ou eles chamam para fazer trabalho? Não, tu é consultado, né? Tu é consultado. Aí aquelas reuniões ali sempre tem consulta, tem alguma coisa para fazer então. É que tipo assim, ó, a religião ela tem as suas datas de festas, aonde o povo do terreiro se reúne para homenagear o líder espiritual da casa, o orixá da casa. Então é uma época do ano, né? E ali chama todos os filhos do santo ali, e ali é feita uma festa de 32 dias. Aquilo ali não tem feitiço nenhum, é só... Não, tem as oferendas, tem tudo, aquilo ali é só feitiço. Entendeu? Mas só que são coisas feitas, não são coisas pro mal, né? Basicamente falando. Estão festejando só. São só festejando. Ali é feito os presentes, as oferendas, são 32 dias de festa. Mas depois essas reuniões que acontecem por semana, é gente que vai lá para consultar. Né? Aí são pessoas, no dia a dia, são pessoas que vai consultar.
Porque aí, conforme a tua desenvoltura, né? Conforme a tua desenvoltura espiritualmente, tu vai criando fama. Sim. Aí Entendeu? as pessoas vão te procurar. Aí as pessoas vão te procurando. Claro que hoje, na minha época, por exemplo, eu pratico a matriz africana, praticava há 50 anos. Né? Então, mas hoje existe a internet. Né? Hoje tu acha gente aí, esse pessoal mais moderno, hoje existem os pais de santos tecnológicos, né? Entendeu? É outra coisa. Mas na minha época era de orelha a orelha. A tua fama crescia. Sim. Né? Então o que acontece? Então, quando tu faz... A fama que você diz o cara vai lá, faz um trabalho e dá certo e ele fica testemunhando. Fiz exatamente. Lá. Mandei matar e morreu. Exatamente. Mandei matar e morreu. Mandei destruir e o que aconteceu? E aí começa a te procurar. Entendeu? Começa a te procurar. Geralmente as procuras são mais para esse lado. Mais para esse lado. Destruição de lar, né? E para dinheiro também, a ganância, né? Sim. A ganância. Mas quando eu vou para dinheiro é assim, ó. Eu preciso, meu concorrente tá... Exatamente, só que a ganância, eu quero dinheiro, mas o meu concorrente tem que ser destruído. Eu quero dinheiro, mas aquele meu familiar tem que morrer porque eu não quero dividir a herança. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Entendeu? Nós não tivemos um episódio agora há pouco tempo de uma mulher que envenenou a família toda? Esse é o tipo de pessoa que procura os terreiros. Entendeu? E uma coisa que eu vou revelar aqui. As maiores feitiçarias para o mal estão dentro das famílias. Dentro das famílias. Por causa da inveja. A maioria das pessoas que procuram os feiticeiros para fazer o mal são membros da família. Aquela pessoa que jamais tu vai dizer que procurou. Mas ela procurou. Ele procurou. Entendeu? É os que estão dentro dos terreiros. Estão dentro dos terreiros. São os clientes. Os conhecidos. Os antigos chamavam de fregueses, né? Hoje chamam de clientes. Entendeu? Então, antigamente era freguês. Eram os fregueses, né? Hoje são clientes. Então, os clientes, a maioria, são dentro da família. Por isso que tu vê tanta família destruída. Porque elas são destruídas pelos próprios familiares. Eles que trazem as fotos, eles que trazem as roupas, eles que trazem os elementos para poder fazer o voodoo, para poder fazer o feitiço, para destruir a família. E quando eles procuram um crente, não dá a zebra? Eu particularmente, eu só tive contato com um crente só. E ele estava morto. Eu ia muito fazer trabalho, porque o que acontece? A minha área, porque também tem isso, tem pais de santos que tem áreas específicas de trabalho. Por exemplo, a minha mãe espiritual, a área dela era a área artística. Muitos famosos, cantores famosos procuravam. A minha área era a área da política. Atendia muito deputado, várias vezes viajei a Brasília, muitas na Câmara de Vereadores aqui, muito trabalho, muito na área da política. E um dia eu fui contratado, então o meu ponto de trabalho pro mal, fora os assentamentos que tinha em casa, era o cemitério do Belém Velho. Sabe qual é o cemitério do Belém Velho? Cemitério do Belém Velho. No bairro Belém Velho tem um cemitério muito antigo ali. Na esquina tem até uma capela católica, tem uma figueira ali. Tudo faz parte. Tudo. Ali tem um assentamento também. Porque assim, ó, tem um cemitério do Belém Velho. Tu sobe a rua, tem uma encruzilhada ali. Tem uma esquina ali, uma encruzilhada e tem uma figueira. E na esquina tem uma capela católica. No pé daquela figueira tem um assentamento. Ali. E tem aquele cemitério, que ele é bem acessível, então muitos pais de santos e mães de santos vão fazer trabalho lá. E eu era um deles. Eu chegava a dormir lá de um dia para o outro, passava 2 dias fazendo trabalho lá. E um dia eu fui fazer um trabalho lá, e lá tinha um caseiro que a gente pagava, ele morava lá, a gente pagava ele para ter acesso à noite. Então um dia eu fui fazer um trabalho lá, foi a única vez que eu tive contato com um crente. E ele estava morto. Aí o que acontece? Eu fui contratado para fazer um trabalho. E esse trabalho eu tinha que fazer dentro de um túmulo. Só que para mim chegar nesse túmulo, o nome desse túmulo, o nome da pessoa enterrada tinha que ser João. Só que eu tinha que ser o 9º túmulo de João. Um exemplo, eu tinha que entrar no cemitério e contar. 1 João, 2 João, 3 João, entendeu? Quando chegasse no 9, era naquele que eu tinha que fazer um trabalho. Aí eu tava com um pessoal junto comigo para me ajudar. Eu ia cavar naquele túmulo, né, para fazer o trabalho lá dentro.
Então o que acontece? Aquele pessoal foi comigo, aí eu fui contando, fui achando com a lanterna, né, à noite, achei um João, 2. Quando cheguei no 9, era um túmulo, não tinha túmulo. Era a cova, com terra em cima, e ali tinha uma cruz de Malta. O senhor conhece a cruz de Malta? Uhum. Cruz de Malta é aquela cruz que tem tipo uma florzinha na ponta, né? Uhum. Quem era enterrado com aquele tipo de cruz eram pessoas importantes. Uhum. Ou era um coronel, ou era um fazendeiro. Por isso que a cruz era diferente. Uhum. Entendeu? Aquilo é uma cruz portuguesa, era uma cruz de Malta. Então, a pessoa tinha que ser muito importante para receber aquele símbolo ali. Um maçom... Eu achava que aquilo ali era maçonaria. Também. Ah. Por quê? Porque os maçons também são coronéis, são pessoas importantes. Por isso que é ligado à maçonaria, entendeu? Devido a posição social que aquela pessoa tinha, entendeu? Como maçom, os maçons têm muitas pessoas de grandes posições sociais, eles também usavam aquela cruz ali. Mas não, aquela cruz socialmente é de pessoas importantes. Aí ele estava escrito João, e eu não me lembro agora o sobrenome. Já estava até meio apagadinho, era muito antigo, sabe? Era de ferro. Eu falei, tá, é aqui mesmo, pode meter a pá. Eu falei para as pessoas que foram comigo. Quando eles meteram a pá para cavar, irmão, evangelista Ronaldo, eu vi uma luz. Explodiu nos meus olhos uma luz como se fosse o sol de hoje de tarde. Nós éramos 4 pessoas, nós 4 caímos para trás, sentado. Bom. Explodiu, como se fosse uma bomba. Aquilo saiu, aquilo abriu assim, uma atmosfera solar ali. Aquilo fez... chegou a fazer barulho. Bom. Que mistério. Chegou a fazer barulho, aquilo explodiu, nós 4 caímos com pá, picão, com tudo, com vela. Nós levamos um cabrito, o bicho saiu correndo pelo cemitério. Olha, foi uma coisa de louco ali. Foi uma coisa de louco aquilo que aconteceu. Eu fiquei encafifado. Ué. Largamos aquilo de mão. Porque como a gente não sabia, era uma coisa que eu não tinha aprendido. Sim. Essa aula eu não tinha passado. Vamos passar o buraco. Vamos embora pra casa. Uhum. A gente não sabe o que é, não vamos mexer. Vamos embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone e liguei pra minha avó espiritual, que era a pessoa mais antiga do terreiro. Vó, aconteceu uma situação assim, assim, assim. Ela pegou e disse, não, meu filho, quando for assim, tu não mexe. Isso aí é túmulo de pastor. Eles têm um ser que cuida eles até depois de morto, essa gente. Ela me disse. Foi o contato que eu tive com o cristão. Aí eu fui no outro dia. Aí isso foi no final de semana. Na segunda eu fui procurar os arquivos do cemitério. Realmente, era um pastor batista enterrado ali. Bom. Um pastor batista que foi enterrado ali. Ele era coronel, ele era alguma coisa da marinha. Não sei se era um Pater, brigadeiro. Não conseguiu dormir. Não consegui dormir. Vou ter que ir lá Porque ver. aquilo era mais forte do que o meu conhecimento. Não. Porque eu era uma pessoa totalmente soberba pelos ensinamentos e pelas pessoas que me ensinaram. Então, como existe algo mais forte do que eu, mais forte do que aquilo que me ensinou e daquilo que eu sirvo. Porque uma coisa eu vou dizer pro senhor. Tem muita soberba nisso, né? Muita. O diabo é soberbo, né? Sim. Lembra do que ele disse? Né? O que condenou ele? Né? Eu vou ser mais do que Deus. Né? Só que ele se deparou com Miguel, né? Então é assim que funciona. Então, mas a minha conversão foi mais ou menos tipo isso também. Aí o que acontece? Aí eu liguei para essa minha avó espiritual e perguntei. Ela disse, não, isso aí é túmulo de pastor. Eles têm eu já vi. Um dia ela me contou de uma história dela, que ela também foi no cemitério fazer um trabalho, e quando chegou no túmulo viu o anjo sentado no túmulo. E ela teve que ir embora. Bom. E aí ela fez a mesma pesquisa do que eu e descobriu que ali também tinha um pastor enterrado. Por isso que ela me ensinou. Quando isso acontecer, tu vira as costas e vai te embora. Deixa o trabalho para outro dia. Entendeu? Então, assim, ali foi o seguimento. Ali eu segui atendendo essas pessoas, fazendo trabalho. Muita maldade. Muita maldade. Porque assim, ó, uma coisa é fato. A pessoa que disser que a religião ela engana as pessoas é mentira. Isso é mentira. Ninguém é enganado dentro da religião. Porque a religião trabalha com oferendas. Então, para te saber a oferenda, tu tem que saber quem tu está servindo. Entendeu? E a religião não pode te esconder quem tu está servindo. Sim. Entendeu? Então não existe isso de tu for ser enganado. Não existe isso.
Religião serve os anjos caídos, sim. Por exemplo, eu era enganado porque eu não sabia, porque eu ir para o inferno para mim era um privilégio. Sim, imagino. Para mim era um privilégio. Sim. Eles imaginam, né? Imaginam o inferno de uma forma... Exatamente. Não, mas sabe-se que existe. Que não tem nada a ver com a realidade, né? Nem todos. Aqueles que são ensinados raiz, sabe. Ele sabe. Sabe porque existem rituais que os demônios, em forma de ancestrais que vêm, contam como é que eles estão lá. E não é nada bom. Existe um ritual chamado Eresum, que é o ritual aos mortos, né? Ou missa, chama, né? Ritual aos mortos. Então esse ritual, ele é um ritual apenas para os mortos, entendeu? E nesse ritual vem o que eles acham que é o espírito dos antepassados contar aonde eles estão e como eles estão. E não é nada bom. Mas é tudo mentira, né? Porque a gente sabe que Paulo diz que o homem morre uma só vez e depois disso vem o juízo. Né? Depois que tu morre, tu é julgado e vai esperar o arrebatamento, aonde os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que são salvos. Então não existe isso. Não existe. Mas a pessoa acha que é aquilo ali. Porque assim, ó, hoje, por que a religião de matriz ela é assim? Por quê? Porque se fala muito, né, em ancestralidade. Não, essa religião não faz o mal, ela apenas cultua a ancestralidade. Tu saber a tua árvore genealógica é uma coisa. Tu saber de onde veio teus avós, teus bisavós, isso é uma coisa. Agora, tu cultuar a religião deles é outra totalmente diferente. Porque o que é a palavra cultura? Cultura é o culto a alguma coisa, ou culto a alguém. Isso quer dizer cultura. Cultura não tem nada a ver com vestuário, coisa... Não, cultura é o culto a alguém, ou culto a alguma coisa. Então, por isso que nós cristãos, nós temos que cuidar, quando nós mesclamos alguma cultura, a origem daquela cultura. Sim, mistura, né? A mistura. Porque o problema não é o que ela faz, o problema é onde ela começou. Então, o que acontece? Então, uma das coisas assim que eu fico impressionado, e eu acho que isso... eu acho que isso também foi uma falha, né, de nós cristãos, for não ter tentado converter esse pessoal de matriz africana aqui no Sul lá atrás. Pois é, como é que foi a tua conversão? A minha conversão? Porque pelo que eu vejo já de você, quantos anos você tem de fé? Faz 3 anos que eu me batizei. Mas é um menino ainda. Cheio de fé. Um menino... Nunca fiquei em cima do muro, nunca negociei princípios. Porque eu vejo assim, ó, do pentecostal até os ossos. Do que foi assim o teu passado, eu imagino que tem que ter sido uma conversão. Eu vi o quarto homem da fornalha. Eu vi o quarto homem da fornalha. Como é que foi? Conta pra nós. Assim, ó, o que acontece? Mesmo com toda a fama que eu tinha, com toda a influência que eu tinha... Mas aquele pastor batista lá te incomodou, né? Aquilo ficou lá dentro, né? É que depois a gente esquece, né? Mas... Porque o ser humano, ele tem essa herança adâmica do pessoal do Egito, né? Imagina, eles viram o Mar Vermelho abrir. Isso esqueceram. 3 dias depois, eles já vão reclamando para Moisés que não tinha cebola no negócio. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos essa herança adâmica, né? Nós temos essa herança adâmica. Então, o que acontece? A gente acaba... Mas claro que me fez pensar, né? Eu estudei um pouco sobre o cristianismo, me fez pensar, com certeza me fez pensar. Me incomodou. Foi uma sacudida. Foi uma sacudida, porque foi um encontro muito forte. Que a novidade ela assusta, né? Claro. Porque te incomoda. O apóstolo Paulo achava que ele sabia tudo. Daqui a pouco ele se bate com uma voz que ele nunca viu, caiu tudo. Sai fora de tudo. Exatamente. E foi assim exatamente que a gente se sente. Porque tu é tão... Porque assim, ó, a fé da pessoa que... Eu posso dizer isso sem medo de errar. A fé, e isso é bíblico, a fé da pessoa que cultua a matriz africana é maior que muitos cristãos. Sim. Muitos cristãos.
Tu quer ver uma coisa? Se o senhor é dirigente de uma igreja, tu chega na sua igreja e diz assim para ela assim, ó, irmãos, hoje vocês trazem os colchões para cá, traz os seus filhos para cá e nós vamos tirar 32 dias com a igreja fechada de oração. O mínimo que vão fazer é um abaixo-assinado contra o senhor, assim, lá pro pastor João. Lá. Tira esse louco. Tira esse louco daqui. O Pai de Santo, ele faz isso rindo. É. Ele bota no Whats. Hoje eu quero todo mundo aqui. Chega 4 horas da tarde, começa a chegar. Ninguém sai. Fecha o terreiro, só macumba e macumba dia e noite. Faz isso tranquilamente. E aí quem é que tem mais fé? Entendeu? Então é assim. Talvez não tenha mais fé, mas tenha mais perseverança. Aí a Bíblia diz, eu chamo de fé porque é para deuses, né? Então o que acontece? E aí vem a Bíblia dizendo que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz. Quantos irmãos aí não respeitam o seu pastor? Xingam o seu pastor? Falam mal, né? Falam mal do seu pastor. Vê se algum filho de santo fala mal do pai de santo. Xinga o pai de santo. Deus o livre. Chega no terreiro de cabeça gacha. Não fala nada. Não senta em lugar sem que ele não possa ser mandado sentar. O respeito é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então os filhos das trevas realmente têm mais prudência do que os filhos da luz. E aí o que acontece? Como eu me converti? Eu cheguei, eu mesmo com toda essa soberba que eu tinha, a influência que eu tinha na sociedade, essa coisa toda, eu era uma pessoa depressiva. Totalmente depressiva. Eu tentei suicídio 3 vezes. Na 4ª foi onde Jesus me encontrou. Tentei suicídio 3 vezes. Tentava me matar. Eu tive internado no espírita durante 30 dias, né, por essas tentativas, né? Eu fui para o hospital, me levaram para o hospital, uma tentativa de suicídio com veneno. E tinha esse caso na família ou não? Alguns familiares meus sim tentaram suicídio e tal, né? De religião também. Mas eu sempre tive essa coisa de se matar. Só que quando eu era criança eu não podia conversar sobre isso com ninguém. Mas eu sempre tive. Isso era um demônio, né? Era um espírito que queria isso. Na quarta vez que eu ia me matar, eu comprei 100 ml de estricnina. Quem conhece o veneno de estricnina sabe o que é a potência desse veneno. Esse veneno, tanto que esse veneno é proibido. Eu consegui ele clandestinamente. Ele é proibido porque ele mata qualquer coisa que esteja em volta dele. O cheiro dele é capaz de matar. Ele tá no Rio do Rato, né? Isso, ele é proibido, né? O líquido da estricnina é proibido, né? Porque até o cheiro dele é capaz de matar. Então eu comprei 100 ml para me injetar. E aí eu projetei o meu velório, fiz uma carta, porque velório de pai de santo ele é uma festa, né? São vários dias de ritual, entendeu? Então alguém tem que fazer esse ritual para ti. Então eu cheguei numa pessoa que eu queria que fizesse, peguei o cartão do banco, dei minha senha, tudo, expliquei para ele como é que eu queria, escrevi uma carta para minha família de punho, tudo, e eu tinha uma namorada. E essa namorada, a mãe dela frequentava a congregação Coab, ali na Monte Cristo, na Vila Nova. A tua namorada? Essa namorada que eu tinha. A mãe dela frequentava. Ela não? Ela não. Ela me conheceu no terreiro. Ela me procurou para uma consulta espiritual no terreiro. Foi assim que a gente se conheceu. Né? E aí o que acontece? Mas a mãe dela era membro ali da igreja, conhecida ali dos irmãos. E aí eu comentei com ela o que eu ia fazer. Me despedi dela. E ela chegou para mim e disse assim para mim... Quem sabe já que tu vai te matar mesmo, tu tá convencido de fazer isso? Eu digo, tô. Eu vou fazer isso amanhã. E ela assim, e aí eu tava na casa dela à noite, eu vim aqui só para me despedir de ti e conversar contigo. E falar para ti, me despedir de ti, porque eu gosto muito de ti, e eu vim aqui me despedir de ti. E ela chegou e falou assim para mim, vem cá, eu sei que tu é pai de santo, tudo, eu sei que tu é do terreiro, mas quem sabe já que tu vai te matar mesmo, vamos ali na igreja da minha mãe ali, quem sabe tu não conhece o amor de Jesus, e faz uma oração. E era uma igreja nossa, né? A congregação Coab, ali, pertence a Monte Cristo. Aí eu pensei comigo assim, tá, vamos. Já que eu vou me matar mesmo, fazer uma oração. Né? Não tenho mais nada a perder, já fiz tudo, nada vai me tirar da cabeça, eu vou ali na igreja. Aí cheguei, tava o pastor Alessandro,
O irmão Osmar Testemunho, que eu acho ele uma benção, é outro também, se um dia assistir esse podcast. Um abraço, irmão Osmar Testemunho. Isso aconteceu há 3 anos atrás. Isso, exatamente. Meu Deus. Aí estava o pastor Alessandro, o pastor do pastor Alessandro, que veio do Amapá visitar ele. O pastor Alessandro não é daqui, do Amapá, né? Tava a família dele toda, mais outros irmãos. Aí era um culto de quarta-feira. Aí eu fui no culto. O irmão Osmar Testemunho estava pregando. Aí eu cheguei lá, me sentei e comecei a assistir o culto. Assisti o culto. No meio da pregação, eu comecei a me sentir mal. E só que aquilo passou um tempo tão rápido que eu não senti que já estava no final do culto. E o irmão Osmar Testemunho perguntou quem queria aceitar Jesus. E aquilo me deu uma coisa assim, que eu tentei me levantar para ir embora. A verdade, eu queria ir embora. Mas em vez de eu ir em direção à porta, eu estava indo para frente da igreja. E aí eu me agarrei no banco assim e digo, eu não vou para frente da igreja. Foi quando eu me liguei que em vez de eu estar indo para fora, eu estava indo em direção ao altar, em direção para o púlpito, eu me agarrei no banco. Quando eu me agarrei no banco assim, ali foi aonde que aconteceu. Ali eu vi um anjo. Eu aprendi, agora que eu estou fazendo IBE, eu aprendi, chama-se teofania. Ali eu vi um anjo que pegava do pé, os pés dele pegava na igreja, e no chão da igreja, e ele subia para cima e terminava no teto da igreja. E ele tinha 4 asas, 2 abertas e 2 fechadas. E aí quando as 2 fechadas abriu, saiu uma espada de fogo de dentro e disse assim, eu te chamei. E ali eu não vi mais nada. Ali eu caí endemoniado, não vi mais nada. Ali o culto acabou. Possesso de demônio, legiões de demônio, ali o culto acabou. Aí mas eu não aceitei Jesus. Mas aquela potestade que ia te matar... Ali foi expulso, ali foi quebrado. Ali foi quebrado. Todos os pactos que eu fiz, tudo ali foi quebrado. Ali foi expulso tudo ali. Aí eu fui pra casa dela, né? Fui pra casa dela. Sem entender absolutamente nada do que aconteceu. Eu só não me tirava da cabeça aquilo que eu vi. Sim. Porque foi uma coisa nítida. Nítida. Aos olhos nus. Eu nunca vou me esquecer disso que eu vi. Nunca vou me esquecer. Foi que nem aquela luz do cemitério. Nunca. São coisas assim, são encontros que a gente tem que a gente nunca, só quem é pentecostal entende. Sim. Só quem dá de encontro com isso entende. Sim. Não tem como. Por isso que eu digo, irmão, assim, ó, eu participei do seu curso de evangelismo, né? Tanto que ganhamos certificado, tudo na serraria, e o senhor falou uma coisa que não sai do meu coração. O ensino que o senhor deu. A gente pode pregar, mas a pregação tem que ser com poder. Se ela não tiver poder, ela não convence. O senhor acha que uma pessoa como eu, como eu era, ia ser convencido por uma mofadinha de óculos filosofando Bíblia? Não. Com palavras persuasivas de filosofia humana? Jamais. Jamais. É importante o estudo da palavra, com certeza. Sim. A gente erra por não examinar as escrituras. Sim. É extremamente importante. Agora a palavra que cura, a palavra que liberta, aquela palavra, ela tem que curar. Aquela palavra, ela tem que libertar de demônios. Aquela palavra, ela tem que fazer câncer desaparecer. Aquela palavra, ela tem que fazer a cocaína desaparecer. Essa é a palavra que tem que ser pregada. Não apenas com sabedoria. Senão pessoas como eu não se convertem. Não se converte. Não se converte. Entendeu? Por isso que a palavra, ela tem que ser pregada, mas ela tem que ser pregada debaixo do fogo. Debaixo do poder de Jesus. Não apenas com sabedoria. Não apenas com conhecimento. Sim. Conhecimento é bom para a pessoa que já é cristão. Se aprofundar mais, ficar mais inteligente dentro da palavra, se formar. Agora, para o mundo... Poder. O mundo só respeita o poder de Deus. O evangelho é o poder. O mundo só respeita o evangelho com poder. Conhecimento é bom para nós, que estamos nos formando obreiro. Aprendendo já estamos caminhando com Jesus. Agora, para o mundo, para o ímpio, para o macumbeiro, para o católico, para o drogado, para o marginal, para o bandido, é o poder que transforma. É o poder que... Pode ser 2 palavras. Pode ser uma pessoa chegando lá, jejujo.
Né? Pode falar chamando Jesus Genésio, mas aquela palavra, ela indo com poder, não tem demônio que resista. Era isso aí que tinha nos nossos pastores antigos, né? É a palavra com poder. Eles poderiam ter pouco conhecimento, mas tinham poder. Tinha poder. Tinha poder. Tinha poder. Poder. Foi isso que me converteu. Foi isso que te ganhou. Aí no outro dia, só que aí a coisa, né? Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Aí começou a comentar, né? Esse rapaz é um pai de santo conhecido aí, um pai de santo assim, assim, assim. No outro dia estava o pastor Alessandro, lá no apartamento. Aí ele chegou, ele e o pastor dele lá do Amapá foram visitar. Aí eles me explicaram o que aconteceu, me falaram, perguntaram quem eu era, conversamos e tudo. Ali eu aceitei Jesus. Só que eu era viciado, eu tinha os vícios, né? Eu bebia e fumava. Aí o que acontece? Quando ele foi embora, eu digo eu vou fumar um cigarro. Eu tava muito nervoso, eu tava muito elétrico. Sim. Aí quando eu peguei o cigarro, ali foi o primeiro milagre. Quando eu peguei a carteira de cigarro para fumar, me deu ânsia de vômito, nunca mais eu fumei. Boa. Ali foi o primeiro eu fumando desde os 16 anos. Já aceitou Jesus, já nasceu de novo. Já. Nasci de novo. O poder, é isso que eu falo. O poder. O poder de Deus. Quando há o poder de Deus... chega. Acabou. Não precisa mais nada. Tu não fica em cima do muro. Não. Tu quer fazer a obra de Deus. Tu sai dali, um martelo nas mãos do Senhor. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Por isso que eu digo, o que me transformou foi o poder de Deus. Eu vi o quarto homem da fornalha. Que legal. Que legal. Que testemunho maravilhoso. Né? E claro que não foi fácil. Muita coisa aconteceu. Nossa. Eu levei 9 meses para me batizar. O meu discipulado foi 9 meses. 9 meses discipulado. Por causa dos processos que eu passei. Entendeu? A coisa batendo, a coisa caindo. E o diabo batendo de verdade. O diabo só não tocou na minha saúde. Mas o resto tudo. Financeiramente destrói tudo. Psicologicamente, tudo. Tudo. Mas tem que ficar firme. E firme com Jesus. Meu sonho é ser missionário. Fica firme. Claro, né, como Jesus já me chamou com uma certa idade, isso meio que é um espinhozinho na carne que eu tenho, assim, sabe? A idade, assim, confesso para os internautas, para os irmãos, e todos nós temos as nossas fraquezas, assim, e uma das coisas é Jesus ter me chamado já com uma certa idade, né? Quantos anos Moisés foi chamado? Baseado nessas coisas assim que eu vou em frente. 80 anos. 80. Porque aí a gente vê na nossa igreja, né, esses irmãos tão jovens, né, sendo chamados para o ministério, né? Esses tempos aí num culto do amigo que nós fizemos, chamei um presbítero ali da São José, um rapaz usadíssimo por Deus. Uma coisa que nós cristãos temos que fazer, porque eu nunca vi, conheci o diabo e fomos amigos. Eu posso dizer isso. Conheci o diabo e fomos amigos. Eu sempre tive uma convivência com o espiritual. Sempre tive. Sempre. Sabe? Então, o que acontece? Sempre vi o espiritual, sempre tive. E eu nunca vi a manifestação demoníaca na Terra como eu estou vendo nos dias de hoje. Eu nunca vi. Eu nunca vi o diabo tão ao vivo na Terra como nos dias de hoje. Ele praticamente saiu do armário, né? Saiu do armário. Saiu do armário em tudo. Em tudo. Em tudo. Na política, nas redes sociais. Assim, ó, a igreja, nós cristãos, nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para uma guerra, não é isso? Então nós cristãos nós temos que decidir o que fazer. Ou nós guardamos o evangelho para nós e esperamos, né, a trombeta tocar. Que é pecado. Ou nós vamos para cima. Como para cima? Através de jejum e oração. Porque o diabo ele é espírito. O diabo ele é espírito. E ele só respeita uma coisa. O diabo só respeita uma coisa. Crente cheio do Espírito Santo. Ele só respeita isso. Mais nada. Mais nada. Isso aí eu escrevi no meu trabalho. Ele só respeita isso. Ele só respeita crente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mais nada. Tu pode ter a posição social que tiver.
tu pode ter os anos de crente que tu quiser, tu pode ter parido no altar. Porque nós estamos lidando com um ser que tirou o homem do paraíso. Sim. Nós estamos lidando com um ser que fez Abraão pecar. Nós estamos lidando com um ser que derrubou Davi. Nós estamos lidando com um ser que fez Salomão, o homem considerado mais sábio na Bíblia, se ajoelhar perante os ídolos pagãos das suas concubinas. Esse é o cara que nós estamos enfrentando. Bobo não era. Não, totalmente não. Se tu não for com Jesus, já era. Entendeu? Então, a igreja hoje, nós que somos do evangelismo, a igreja hoje, ela tem que decidir o que ela quer. Porque hoje, quem se batiza? Filho de crente, neto de crente, parente de crente. Esse é o povo que se batiza. E criança, né? E criança. Bem adolescentezinho. Exatamente. Se tu já pega ali... O ímpio... De 20 pra cima já tá difícil. Tu não vê ímpio se batizar. Tu não vê. Aquele cachaceiro do boteco, tu não vê se batizar. É muito difícil. Entendeu? Então o que acontece? Falta poder. Falta poder. A igreja tem que decidir o que ela quer. Eu fui no culto de Santa Ceia, nosso distrito foi escalado para 7, e eu gosto muito de ver o pastor João pregar. Eu adoro o pastor João pregar. Aquela pregação simples, assim, o jeito dele pregar, eu adoro ver ele pregar. E aí eu estava escutando ele pregar, o Espírito Santo e eu estava olhando a igreja, né? Era culto de Santa Ceia, nosso distrito estava escalado, e eu estava na porta ajudando, eu e a minha esposa. Ai, vocês foram de bastante, eu nunca vi Itapuã. E foi de última hora. Nosso pastor, assim, ó, foi exímio em orquestrar aquilo ali. Porque ele falou para nós que ele foi avisado mais ou menos em cima da hora, e porque o nosso distrito aluga ônibus para ir, com antecedência, avisa os irmãos, aí aluga o ônibus, aquela coisa toda para fazer a excursão. Tudo tranquilo. Só que ele foi avisado meio em cima do laço. E aí o pastor Alessandro começou a ligar. Quem é que tem carro, um dá carona pro outro. E aquilo ali foi decidido no final de semana. Ali tinha o retiro ali que foi decidido o negócio. Encheram o fundo da igreja. Pra nossa igreja tá lá. Foi decidido assim. O irmão que me levou me buscou no trabalho, eu tava trabalhando. Aí foi o irmão, mais um diácono da igreja, foram me buscar no trabalho. Eles passaram lá no meu serviço, eu sou vigilante, eu tirei a farda da firma, botei o terno e fui. Junto com minha esposa, minha esposa veio junto com eles, e ali foi assim. O pastor Alessandro foi exímio nisso aí. Né? Foi muito bom. E ali eu estava vendo a igreja, e o pastor João pregando, e eu admirando muito a pregação que ele fez, e aí o Espírito Santo falando comigo. Então nós temos que decidir o que a gente quer nos dias de hoje. Porque o diabo mostrou quem ele é. Porque o diabo fazendo as coisas que ele faz na terra, ele não está afrontando só Deus, ele está afrontando a nós também. Quando o diabo bota um carro alegórico na avenida, mostrando Deus caos, que nem fez esse ano, ele está dizendo, olha aqui, seus crentes, o que eu sou capaz de fazer. Quando o diabo pega, entendeu, separa famílias de cristãos dentro da nossa igreja, que o maior índice de divórcio é dentro dos cristãos, ele está dizendo, olha aqui que eu sou capaz de fazer. Quando ele pega uma irmã do círculo de oração, que nem aconteceu no Norte e Nordeste, a irmã pega a corda, leva para dentro da igreja e se enforca dentro da igreja, você já ouviu falar disso? Da irmã do círculo de oração, líder do círculo de oração, da nossa igreja. No Nordeste, ela pegou a corda, ela tinha a chave da igreja, que é a líder de círculo de oração, ela pegou a corda e se enforcou dentro da igreja. Quando os irmãos chegaram, ela estava enforcada dentro da igreja. O diabo está dizendo, olha o que eu sou capaz de fazer. Entendeu? Esse ano, nesse carnaval, e aí falando um pouquinho sobre isso, veio uma ordem do inferno para todas as escolas de samba homenagear o diabo. Isso foi uma ordem do inferno que veio. Todas as principais escolas do Brasil homenagearam o diabo. Todas elas. No Rio de Janeiro, são 10 escolas principais, que é o maior carnaval do mundo, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, são 10 escolas principais. 9 homenagearam o diabo. Só uma que homenageou o cantor Milton Nascimento, um cantor secular muito conhecido. Entendeu? O resto, todas homenagearam o diabo. A comissão de frente era Exus e Pombagiras. O inferno, teve uma que fez o Deus Caos, um Deus que eu nem tinha estudado sobre ele. Um Deus do Egito Antigo, entendeu? Que causava caos sobre a terra. O carnaval veio do Egito Antigo, certo? E ali ele foi se espalhando.
Foi se espalhando, até que ele chegou na Europa. Como ele chegou, vou resumir aqui, tá? Como ele chegou no Brasil? Através dos europeus. O carnaval não era coisa de pobre, coisa de negão, que nem o pessoal fala. Não era uma cultura popular, que nem é falado agora. Não, carnaval era coisa de rico. O carnaval era feito nos bailes de máscaras, nos castelos, nos grandes casas, nos antigos bailes de máscaras. Era ali que era feito o carnaval. Por que eles usavam máscaras? Porque como eles faziam orgias dentro daqueles castelos, para ninguém se reconhecer. Porque como ninguém era de ninguém, e eles estavam mascarados, no outro dia ninguém sabia, como diz a gurizada hoje, ninguém sabia quem pegou quem. Compreendeu? Era assim que começou o carnaval. A mais, como aqui no Brasil, isso os europeus que trouxeram isso para o Brasil. Entendeu? Esse tipo de festa. Aí os líderes, os feiticeiros africanos, viram ali a possibilidade de homenagear também os seus cultos dentro daquela festa. Compreendeu? E ali o que eles fizeram? Eles se reuniram, entendeu? Se reuniram e consultaram os orixás, consultaram os demônios, para saber como eles iriam montar o carnaval no Brasil. Como eles iam fazer. E o diabo ensinou. Como é que é feito o carnaval? Tem a avenida, certo? Tem avenida. Então, essa avenida é feita avenida assim que nem tem aqui no Porto Seco. Tem a avenida. Essa avenida ela tem 2 portões. Tem as arquibancadas e tem 2 portões. Um de entrada e um de entrada e outro de saída. E a avenida no meio, certo? Aqui tem o primeiro portão, que é onde a escola de samba entra. Aí o que acontece? Esse portão fica fechado até tocar a sirene que é para a escola entrar. Porque como é uma concorrência, né? Tudo conta pontos e tal, aquela coisa toda. Então o que acontece? Atrás daquele portão tem uma coisa chamada concentração. Aonde aquela escola se concentra. Tem gente que chama de esquenta. Ali começa o negócio. Ali começa a magia. Ali, na concentração. Antes dele desfilar. Então ali começa a magia. Ali é invocado tudo que é tipo de Exu, Pombagira, Egum, demônios, anjos da solidão. Tudo é invocado ali naquele momento. O carnaval, as pessoas estão incorporadas. Evangelista, eles estão incorporadas no carnaval. O momento que tu bota a fantasia, tu chega no carnaval, tu está incorporado. Por isso que as pessoas no carnaval fazem as suas maiores atrocidades que jamais faria fora do carnaval. Largar família, largar emprego. A pessoa perde totalmente a consciência. Por isso que é errado, sim, crente evangelizar no carnaval. É errado, sim. Não é lugar. Não é lugar. Porque as pessoas não estão na sua sã consciência. Existem 3 tipos de incorporação. A consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A consciente é aquela que a entidade fala no teu ouvido. Tu recebe a mensagem, mas tu transmite a mensagem, mas tu está totalmente consciente do que tu está fazendo. Tu apenas recebe a mensagem. A inconsciente, ele entra no teu corpo, mas tu sabe que está incorporado, mas tu não consegue se controlar. Mas a tua mente, eu estou lhe vendo, eu estou vendo aqui o estúdio, mas eu não estou sabendo o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo. Essa é a semiconsciente. E a inconsciente, que acontece na matriz africana, que o demônio. Pode parecer um absurdo que eu estou lhe falando aqui, mas é a mais pura verdade. Ele tira a alma do teu corpo e ele entra. E ele entra. Por isso que nos rituais de matriz africana, tu vê gente tomando mel fervendo, por exemplo. Bebendo, pegando um copo de alumínio, tirando de cima do fogão a lenha e ingerindo, tomando na boca. Sem se queimar. Sem se queimar. Dançando em tapete de brasa. Brasa viva. Braseiro, assim que a gente faz. Derrama ali, pega a pá, derrama ali e o cara dança em cima. Gente voando, como eu já vi. Flutuando. Existe um ritual chamado alujá. É um toque de guerra que existe dentro da matriz africana, que a pessoa está ocupada com um determinado orixá e dança. Eu já vi gente dançando na frente que os pés dele estavam dessa altura do chão.
Literalmente flutuando. Eu vi isso aí. Isso aí acontece muito na África. E aqui também. Só que aqui é proibido filmar, né? Esses rituais. É proibido. Isso aí só quem sabe. Só quem tá ali sabe. Entendeu? Então por quê? Porque tu já não tem alma. Quantas vezes eu encostei a mão assim em pessoas que estavam ocupadas e eles não tinham batimentos cardíacos? Entendeu? Porque esses orixás, eles são mandados embora do corpo sentados. Por exemplo, eles estão ali, né, no corpo das pessoas e tal. Quando eles vão embora, se despedem e vão embora, a gente senta eles numa cadeira e ali é feito um ritual para eles saírem do corpo das pessoas. Entendeu? E quantas vezes eu fui fazer esse ritual para tirar do corpo das pessoas e eu botava a mão assim, a pessoa estava gelada e não tinha pulsação cardíaca. O coração dela estava parado. Entendeu? Esse é o inimigo que nós cristãos enfrentamos. Então, por isso que eu digo, a igreja hoje, ela tem que decidir, a igreja brasileira, evangélica, ela tem que decidir o que ela quer. Ou ela guarda para si a salvação, ela guarda aquilo que ela ganhou de Deus, e fica quietinha no cantinho dela, orando, jejuando e indo no seu culto rotineiro de domingo, ou ela cai para dentro. Senão nós não vamos conseguir vencer o inimigo. Mesmo a Bíblia dizendo que somos mais do que vencedores, mesmo a Bíblia dizendo que operando Deus quem impedirá, nós não vamos vencer o inimigo. Por o simples fato de nós não tomarmos uma posição. Aí, nós cristãos temos que tomar um posicionamento espiritual perante o inimigo. Isso é uma posição, é uma resposta a Deus, né? Exatamente. Porque Deus faz o convite, ele diz ide, né? Exatamente. E nós temos que responder. Exatamente. Né? Ou nós cremos e obedecemos e vamos, né? E vamos. Porque assim como eles receberam uma ordem do inferno para fazer esse tipo de carnaval agora, nós também temos uma ordem que foi feita há 2000 anos atrás por Cristo. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Então nós também, porque o mundo seguiu a ordem do diabo, à risca, tanto que o carnaval no Rio de Janeiro, sempre, a vida inteira, foi 2 dias, esse ano foi 3. Tá crescendo, né? Tá crescendo, esse ano foi 3. Sabe o que o diabo está dizendo para nós? Olha o que eu sou capaz de fazer. Tá dominando, né? Olha o que eu sou capaz de fazer. Entendeu? Então, ou nós, eu não tenho medo de falar isso, ou nós nós temos que decidir, nos conscientizar daquilo que nós somos. Parar de relativizar o pecado. Parar de ser um crente domingueiro. Parar de chegar na igreja e ficar olhando sem dar um glória a Deus. Eu estou esperando sentir. Sentir o quê, cidadão? Sentir o quê? A fé não é sentimento. Se nós somos adoradores, é nós que temos que adorar. Agora é Deus que tem que adorar nós? Tem que tocar no Tem que tocar no cidadão, pro cidadão. Então é Deus que tem que te adorar. Tem que te estender um tapete vermelho. Por amor de Deus, cidadão. Não faz assim. Entendeu? Como diz aquele rapaz da internet que eu acho engraçado. Que é isso, varão? Não faz assim. Entendeu? Então não faz isso. Entendeu? Ou nós nos posicionamos. Porque assim, eu não quero alimentar a alma dos saudosistas, né? Dos irmãos saudosistas que se ficam lembrando dos tempos passados, mas nós precisamos daqueles crentes de antigamente. Nós precisamos. Nós precisamos deles, mas nós precisamos nos tornar como eles. Sim. Sem ter tempo de jejuar, sem ter tempo de orar, sem ter tempo de buscar, ir para a igreja, parar de ir para a igreja e achar que está vendo ir num cinema. Quem é que vai pregar hoje? Então eu já sei quem é que ele vai pregar. Eu já vi irmãos chegar na igreja e deixar o carro ligado, cara. Tá brincando. Porque a gente que tá envolvido com os irmãos, a gente vê coisa. Eu vou deixar o carro ligado, cara. Entendeu? Já vi. Dependendo do camarada, ele... vai embora. Entendeu? Então o que acontece? Que é isso. Então nós temos que decidir o que a gente quer. A igreja tem que se posicionar. Ou nós nos tornamos uns guerreiros de Cristo na terra, porque é para isso que nós temos chamado, ou o diabo vai debochar da nossa cara. Vai debochar da nossa cara bonito.
Bonito. Pode falar o que falar. Porque assim, nós temos que parar de ser hipócrita, irmão Ronaldo, evangelista Ronaldo. Temos que parar de ser hipócrita. De achar que não é bem assim, porque a Bíblia, achar argumentos bíblicos, não é. A realidade, a teoria não condiz com a prática. A teoria não condiz com a prática. Então, ou nós praticamos o evangelho genuíno, ou a gente guarda a salvação para nossa caixinha, e ficamos esperando a trombeta tocar. Um dia eu estava evangelizando num lugar lá chamado Cantagalo. Sol quente que nem hoje. Eu e um jovem da igreja. Nós ali, caminhando a pezito, na poeira. Entrega a folheta aqui. Eu estava numa casa, eu vi uma mulher passar por mim. Umas 3 horas da tarde. Um calorão. A mulher passou por mim e ela ficou para lá e para cá na rua. E eu estou evangelizando uma senhora que me deu assunto numa casa. Eu estou conversando, mas eu vi ela passar, porque a casa era de esquina. Então a mulher entrava na rua e saía da rua. Terminei de evangelizar a mulher, tá, tudo bem. Saí por ali e entrei na rua onde a mulher estava. Porque nós estávamos evangelizando. A gente, quando evangeliza, não deixa nenhuma casa para trás. Aí esse jovem estava mais à frente, porque ele entrou na rua e eu fiquei na esquina. Aí ficou assim, esse jovem na frente, a mulher no meio e eu atrás. E aí daqui a pouco ela parou. Quando ela parou na rua, eu fui entregar o folheto para ela. Quando eu entreguei o folheto para ela, caiu possessa de demônio. Nossa. No meio da rua, com sol quente como está hoje. Ali eu peguei, botei a mão na cabeça dela, orei a Deus, Deus libertou ela. Quando ela acordou do transe da incorporação, ela saiu correndo. E aí eu saí atrás dela, assim, quando eu cheguei na esquina, ela não estava mais. Aí surge a pergunta. Eu não sei se ela era uma pessoa endemoniada ou se ela era próprio diabo no meio da rua. Eu tenho essa dúvida. Que mistério. Porque eu não vi mais ela, eu corri atrás dela. Eu tentei chamar o jovem para vir comigo, mas ele já estava muito distante, sabe? Mas eu corri atrás dela. Quando eu cheguei na esquina, ela simplesmente desapareceu. Com sol quente como está hoje. Então eu não sei se ela era uma pessoa possessa de demônios ou se era o próprio demônio caminhando na rua. E eu sei que isso é possível. Sim. Eu sei que isso é possível. Então lá é assim o nosso trabalho. Então eu peço oração, né, que ore muito por esse distrito, pelo nosso trabalho, né, pelos irmãos obreiros, pelos irmãos da igreja, né. Abençoa nosso pastor, Alessandro, sua família. E só tenho a agradecer por estar aqui hoje. Estou meu coração ardendo de felicidade. Falar de Jesus hoje para mim é um privilégio. Para mim hoje, para uma pessoa que dormia em cemitérios, que nem o gadareno, uma pessoa que ia jantar e almoçar, tinha que botar um prato a mais no prato, na mesa, um copo a mais, onde o diabo comia, bebia junto comigo. Uma pessoa que era do carnaval, era uma pessoa boêmia, uma pessoa que serviu o diabo tantos anos. Depressivo. Totalmente depressiva, querendo se matar. Uma pessoa que achava que estava completamente correto servindo ao diabo. E hoje está aqui falando de Jesus. Então é possível sim um ímpio aceitar Jesus. Mas tem que ter gente com poder. Com poder. Tem que ter gente com poder. Tem que ser com poder.